Olá, tudo bem? Professor Demetrio na área para mais uma aula de Sociologia. E hoje vamos ver aí, retomar um pouco as questões de poder e de política. Bacana? O grande objetivo da aula de hoje é retomar os conceitos de poder, bem como a divisão entre os poderes. Também revisar alguns elementos da análise política, resgatando as contribuições de Nicolau Maquiavel, o grande, digamos assim, pai da ciência política moderna. Legal? Bem lá? Vamos comigo? Como você define poder? O que significa praticar política? Vamos tentar responder essas questões juntos? Segundo o dicionário, qual que é a definição de poder? Possuir a capacidade ou a oportunidade de ter habilidade física, moral ou intelectual de exercer influência sobre, ser autorizado para ter permissão para, autorização ou capacidade de resolver, autoridade, ação de governar um país, uma nação, uma sociedade, etc. Em outras palavras, pessoal, então poder é quando você consegue agir, interferir em alguma questão pessoal com alguma pessoa, ou algo ou objeto. É quando a sua ação ela causa uma reação, né? Ela traz um efeito, ela traz uma mudança. Então, quando você consegue interagir com alguma forma de poder propriamente dito, né? Quando você consegue interferir numa postura de algo, de alguém, você está causando poder. E da mesma forma, quando se sofre interferência do poder, é quando alguém, né, por uma questão também aí hierárquica ou de capacidade de interferência, consegue fazer com que as ações também estejam de acordo com aquela necessidade, né, colocada. Legal? A definição de poder para a ciência política. Olha que bacana. É a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos, como eu falei agora. Tanto pode ser referida a indivíduos e a grupos humanos, como a objetos ou a fenômenos naturais. Legal, né? Norbert Bobbio, 1998. Então, né, da mesma forma que eu falei aqui, Bobbio coloca, né, num caráter mais voltado aí à questão da ciência política. Bacana? Na ciência política, o poder é recorrentemente relacionado à divisão de poderes nos governos, né, o executivo, o legislativo e o judiciário. O precursor da ideia da divisão de poderes foi Charles Montesquieu, o famoso Barão de Montesquieu. A divisão entre os poderes autônomos para si era a condição necessária para garantir a liberdade de um Estado e não ocorrer abusos por parte dos governos. Então, quando Montesquieu formula, né, essa teoria da divisão dos poderes, ele pensava muito, né, na questão do Estado absolutista, né, na concentração de poderes na mão de um rei, de um soberano. Então, o sentido então de você, né, diluir esses poderes era você dividir os poderes, né? Você não concentrava na mão de um, você dividia os poderes em outras esferas. Além do que também isso racionaliza melhor o Estado, né? Ele garante, como diz Montesquieu, uma liberdade de um Estado e também de não ocorrer abusos por parte dos governos. Legal? Então, a divisão de poderes, né, bem claramente falando, ela é tranquila de entender e ela, de fato, ela é bem racional. Ela é bem racional no sentido burocrático racional. O poder executivo é aquele que implementa ou executa as leis além da agenda diária para os governos ou para o Estado. No caso, se nós pegarmos aqui o Brasil, pegando as esferas municipal, estadual e federal, o poder executivo, então, seria o quê? O poder executivo, dentro do município, é na figura de um prefeito, dentro do Estado, na figura de um governador, e dentro da federação, na figura do presidente. É ele que vai executar, implementar ou executar as leis. Tá certo? O poder legislativo, ele legisla e cria leis. Fiscaliza o poder executivo, vota leis orçamentárias e julga pessoas como o presidente. Ou seja, o poder legislativo, ele tem, de maneira então bem sintética falando, ele tem a função de fazer as leis, criar as leis e também de fiscalizar o poder executivo. Então, na figura do legislativo, por exemplo, que pode ocorrer o chamado impeachment, né? O impedimento, seja nas esferas municipal, estadual ou federal.
né? E quem são esses personagens, né? No município são os vereadores, no Estado são os deputados estaduais, né? E na federação são duas figuras políticas, porque o nosso poder legislativo federal ele é bicameral, né? Então temos os deputados federais e temos os senadores. Legal? E o poder judiciário julga de acordo com as leis criadas pelo poder legislativo e de acordo com a Constituição. De maneira geral, então, o poder judiciário é para se fazer cumprir as leis, né? De acordo com, né, a nossa legislação, a nossa Constituição, né? Temos constantemente na mídia, por exemplo, né, o famoso STF, né, o Supremo Tribunal Federal, que seria o órgão máximo desse poder judiciário no Brasil. Legal? Vamos à primeira atividade? Você consegue localizar as instituições dos poderes executivo, legislativo e judiciário na sua cidade? Acabei de dar dica aí, hein? De que maneira os poderes institucionais estão no seu cotidiano? Acesso aos serviços públicos no noticiário? Escreva um parágrafo em seu caderno. Questãozinha muito legal aí, um tempinho para vocês.
E aí, responderam? A sua resposta é pessoal, mas ela deve considerar a importância dos poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário na vida das pessoas, passando pelo acesso à escola ou ao atendimento médico. Tá? Então, a tua resposta, mesmo que pessoal, devia estar embasada naquilo que eu falei, embasada em relação à importância desses poderes. Bacana? Vamos continuar? Vamos ver agora a política em Maquiavel, o famoso teórico aí da política moderna, Niccolo Machiavelli, popular Nicolau Maquiavel, que é uma grande expressão da ciência política moderna. A teoria de Maquiavel explica o poder a partir das relações humanas e não divinas. Isso é muito interessante, é muito importante, isso também é determinante para que ele seja também considerado aí um político moderno, porque ele entra na ideia do antropocentrismo, o homem como centro do mundo, a racionalidade humana e as consequências e as questões próprias da humanidade, como os erros mesmo, como as ilicitudes, são próprias dos seres humanos, não mais na ideia teocêntrica, voltada a uma divindade, voltada a uma ideia assim, de uma punição, de uma moralidade cristã. Correto? Para Maquiavel, a natureza do ser humano é perversa. As relações humanas, as naturezas humanas são perversas. Os homens são ingratos, são volúveis, são covardes ante os perigos, egoístas e ávidos de lucro. Então ele diz que a política é uma grande instituição, é um grande momento para expressar essas questões típicas dos seres humanos. Maquiavel parte do princípio de que o governante ou o príncipe deve atentar-se aos seus súditos que o rodeiam o seu governo e oferece diversas dicas de como um príncipe, um líder, deve proceder. O príncipe precisa resistir aos inimigos, obtendo honra, a fama, a glória para si e para o Estado. Nesse sentido, senhores, é muito bacana lembrar sempre que Maquiavel, quando escreve o famoso livro O Príncipe, O Príncipe de Maquiavel, uma obra, um manual político, isso é interessante, ele foge um pouco daquelas características teóricas ou metodológicas da ciência, digamos assim, ele escreve mais um manual mesmo de orientação política. E ele coloca nesse manual procedimentos mesmo, dicas de como um príncipe deve proceder, como ele deve resistir aos inimigos, como ele deve obter honra, como ele deve evitar a bajulação, por exemplo, como ele deve se fazer temer, etc. Ele vai dando dicas de como fazer. E Maquiavel, nesse pressuposto, ele tem aí, ele coloca uma célebre frase de Maquiavel aí, o seu grande ideal político em relação ao príncipe, chamado, os fins justificam os meios. Maquiavel vai dizer o seguinte: se o fim for a honra, a fama e a glória para si e para o Estado, não interessa muito os meios para isso. Se são lícitos ou ilícitos, se são morais ou são imorais. Quer dizer, para Maquiavel, a política, ela permite essa ilicitude, ela permite essa imoralidade, se o fim for a honra, a fama, a glória para o príncipe e para o Estado. Por isso, muitas vezes, é cunhado às pessoas, assim, que são chamadas de pessoas com algum traço astucioso, algum traço de um pouco de maldade nesse sentido, o termo maquiavélico. Porque a pessoa maquiavélica, nesse sentido, seria a pessoa que é capaz de cometer aí as imoralidades. Correto? A política, então, para Maquiavel, ela possui uma ética própria. Ela possui uma lógica própria. Não é necessariamente a lógica humana, e sim a lógica do resultado, a lógica da conquista e da manutenção do poder. Seu principal objeto, o fim, é a garantia da manutenção do Estado, como eu falei agora para vocês. Para isso, lançam-se meios necessários para atingir esse fim. Aí está, os fins justificam os meios. Bacana? Vamos a mais uma atividade, pessoal? Partindo da premissa de que a política deve ser entendida em seus próprios termos, tendo uma explicação humana dessa relação social, Maquiavel produz
análises a partir da natureza dos homens. Seu contexto refere-se ao século XVI, em uma Itália dividida e marcada por disputas entre dinastias políticas pelo poder. Explique com suas palavras os principais elementos da política de Maquiavel. Escreva um parágrafo em seu caderno. Quer dizer, Maquiavel tem bastante coisa aí. Gostaria que vocês compilassem as principais ideias deles, né, em um parágrafo no seu caderno. Tempinho para vocês fazerem aí.
E aí, responderam? A sua resposta deve ressaltar que Maquiavel explica o poder a partir das relações humanas. Muito importante isso, hein? Acabou com ele a ideia de relação divina. As humanidades é o homem que é fator importante dos resultados políticos. E com todas as falhas que os humanos podem ter. Tá? E não mais divinas. Para ele, a natureza humana é perversa. E a luta pelo poder também opera com essa lógica, devendo o governante atentar-se aos súditos e aos agentes políticos mais próximos. Bacana? Então, sua resposta, ainda que fosse pessoal, ela deve trazer essas características importantes, tá? Sempre enfatizando essa questão, então, das relações humanas como centrais. Legal? Então, galerinha, abordamos nessa retomada aí em relação ao poder, em relação a Maquiavel, conceitos de poder, muito importante no estudo da política, do Estado, e retomando também a noção de divisão entre poderes. Muito importante dentro do Estado liberal, muito importante no contexto atual que nós vivemos, da política bastante contemporânea. E retomamos também alguns elementos da política para Nicolau Maquiavel. Esse personagem que é tido aí como um grande símbolo da política moderna, das políticas contemporâneas. Bacana? Então é isso aí, meus queridos. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos muito bem. Até uma próxima.